E no meio de toda essa discussão, essa treta da anistia que acontece no Brasil, nós não podemos tirar o olho do que está acontecendo fora do Brasil. Todo mundo sabe que nós temos um caso enigmático que está se desenrolando lá nos Estados Unidos, que é o caso do Felipe G. Martins, que teve o seu registro de entrada falsificado nos Estados Unidos, em decorrência dessa falsificação. Isso foi utilizado como desculpa para prendê-lo por 6 meses. A gente sabe que foi para tentar arrancar dele uma delação premiada, não conseguiram, mas o caso da falsificação é gravíssimo, porque isso fala sobre um tema muito importante para o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E para comentar esse assunto, eu quero chamar a doutora Ana Bárbara Schaffert, que é a advogada do Felipe G. Martins, para nos trazer informações. Bom dia, doutora Ana Bárbara, tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia, Wagner. Bom dia, Jeffrey. Muito obrigada por me convidar aqui por estar no programa hoje. Um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora, eu fiquei muito feliz quando eu vi que a senhora seria a convidada especial, porque aqui no Brasil a gente não entende muito bem sobre como funcionam os processos nos Estados Unidos. Então, a minha dúvida é a seguinte: eu vi a notícia de que houve uma audiência e que foi admitido, agora será feita uma parte, parece que de investigação, para se chegar ao nome de quem foi que fez essa falsificação. A minha dúvida é a seguinte: quanto tempo demora esse processo e quais são as próximas etapas? O que a gente pode esperar de agora em diante desse processo do Felipe G. Martins? Perfeito. Bom, antes de mais nada, o processo ele foi então protocolado e quando ele é protocolado, ele passa por um juízo de admissibilidade. Basicamente, para entender se tem jurisdição sobre o assunto e se tem, de fato, aquela corte ela terá então competência para estar julgando aquela matéria. Basicamente, no direito a gente diria que houve uma fumaça ali de que há de fato um direito em jogo. E nós já vencemos esse juízo de admissibilidade e agora estamos, então, nessa segunda fase, que será para a produção de provas. E, via de regra, é para a gente chegar ao final desse processo com um julgamento de júri, mas as partes elas podem a qualquer momento chegar em um acordo e optar então por um julgamento sumário, um julgamento antecipado. E nós aqui da defesa do Felipe estamos muito otimistas que vai haver esse julgamento sumário no sentido de encerrar o processo sem uma necessidade de um júri ao final, porque o governo dos Estados Unidos, que hoje está com o direito de resposta nesse processo, ele está muito colaborativo. Nós estamos querendo acessar os documentos e eles agora estão dispostos a produzir esses documentos. Então, o prazo agora é que o governo dos Estados Unidos nos responda em até 60 dias da audiência, já com as informações que nós estamos buscando. Então, estamos nessa fase do processo. E aí, Wagner, tem alguma pergunta para nossa convidada? Eu vou pegar o gancho ali para tentar entender melhor essa história. Assim, de forma mais objetiva, estamos a no máximo 60 dias de descobrir quem colocou o nome do Felipe Martins nos registros de forma fraudulenta, é isso? Essa é a nossa expectativa, porque nós sabemos que os dados eles existem. Eles já foram disponibilizados para a gente, mas estão tarjados. As informações, tanto com relação a quando os dados foram inseridos no sistema e também com relação a quem inseriu esses dados. Então, o nosso pedido é exatamente esse, para retirarem as tarjas. Então, sim, podemos entender que até 60 dias teremos um retorno do governo dos Estados Unidos. Quando eu falo governo, nós estamos falando de duas agências que figuram, então, com o polo passivo dessa ação. A ação ela é movida pelo Felipe, então o Felipe ele é o autor, e como polo passivo nós temos DHS, que é o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que é responsável pelo CBP, Customer Border Protection, que seria ali a agência governamental dos Estados Unidos responsável pela segurança das fronteiras do país. Eu posso só fazer mais uma perguntinha Pode, simples, pode. como leigo, para entender melhor. Existe qual que é a justificativa para esses dados estarem sob sigilo?
Bom, eles alegam que sim, principalmente porque nós estamos falando de um nome de um agente, do CBP. E essa ação nossa é justamente para mostrar o nosso direito de acessar esses dados. Então, o cerne aqui da questão é uma produção documental, que nós estamos exigindo e que no primeiro momento, estava havendo essa tentativa de omitir pelo governo americano, mas estamos mostrando o quê? Que houve um prejuízo, então que temos sim direito a ter acesso a essas informações.